Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós? Que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi, Levi filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José filho de Matatias, Matatias filho de Amós, Amós filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai, Nagai filho de Maate, Maate filho de Matatias, Matatias filho de Semei, este filho de José, filho de Jodá, Jodá filho de Joanã, Joanã filho de Reza, Reza filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri, Neri filho de Melqui, Melqui filho de Adi, Adi filho de Cozã, este de Elmadã, filho de Er filho de Josué,
Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, este de Matate, filho de Levi, Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Jonã, filho de Eliaquim, Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Serugue, Serugue, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Éber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito dessa palavra que nós vimos de Lucas, do capítulo 3. Nós vemos aqui no início do capítulo 3 de Lucas, Lucas descrevendo com detalhe a época, na história dos homens, como aconteceu o ministério de João Batista. Lucas dá exatamente a história, né? Ele relaciona a obra de Deus. Esse é um cuidado que o Espírito Santo tem em relacionar a vida de Deus com a história dos homens. Como Deus gosta de inserir, como Ele vive a nossa vida, querido. Como Deus vive a nossa história. Deus participa da nossa história. Embora uma participação não na ingerência, não na autoridade, não, mas acompanhando, estando de perto, olhando, observando, acompanhando e intercedendo e interferindo na vida daqueles que buscam a Ele. Nosso Deus é educado. A palavra diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entra e ceia com você. Mas se você não abrir, Ele dá o livre-arbítrio. Isso se chama a livre-arbítrio, na qual se discute muito a respeito disso. Mas o livre-arbítrio, querido, é a postura educada, a postura serena, a postura confiante que Deus tem com os homens, né? Ele deu a terra para os homens, Ele deu a terra para os homens, para os filhos dos homens. Isso se chama livre-arbítrio. Ele delegou, Ele deu a terra para que o homem tenha a própria vida e que tenha as próprias condições de mudar e transformar a terra. Por isso que ele diz, crescer e multiplicar, isso desde Gênesis, desde a criação da terra, Deus estabeleceu o livre-arbítrio. Então aqui, Lucas demonstra essa presença de Deus na história dos homens, quando acontece isso, olha, que no ano 15 do Império de Tibério César, César estava lá em Roma, Tibério César, no 15º ano do governo desse César aqui, chamado Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, o tetrarca de Abilene, né? Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto, olha só, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Aqui, queridos, começa o ministério de João Batista. Nesse período da história dos homens, que se refere a essa referência histórica que Lucas demonstra,
ele diz, nesse período veio a palavra de Deus na vida de João. E como é que vem essa palavra de Deus, querido? A palavra de Deus vem pela pregação dos homens. A palavra de Deus escrita na tábua, escrita nas escrituras, do pergaminho, hoje do papel, ela se faz palavra de Deus na revelação da pregação dos homens. E assim aconteceu com João Batista na terra, nessa época, na geração dele, nesse período que se refere Lucas. João Batista saiu no deserto anunciando, e Lucas descreve que João Batista percorreu toda a terra do Jordão, ali naquela ali do local que João Batista estabeleceu a palavra. Ele diz que ao redor do Jordão ele andou por toda a terra e pregando a palavra, anunciando a palavra e batizando no arrependimento para perdão dos pecados. Aqui já inicia, querido, o ministério e a obra do reino de Deus. Aqui inicia a palavra de salvação na qual o Senhor Jesus ia trazer aos homens. João Batista é o precursor, o anúncio do caminho de salvação. Então nós vemos aqui o João Batista já percorrendo o Jordão, pregando a palavra e promovendo o batismo, chamado batismo de arrependimento, batismo de perdão de pecados, querido. Porque o Senhor Jesus, ele fecharia essa pregação. João Batista anunciava aquilo que o Senhor Jesus ia concretizar, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia disso. Ele sabia ele tinha revelação pelo Espírito Santo. Ele anunciava na fé, querido. Assim tem que ser com nossas vidas. Assim tem que ser. No advento da volta do Senhor Jesus, nós temos que estar pregando essa palavra na fé, determinando que os homens têm que se arrepender dos seus caminhos, caminhos de morte e de inferno, caminhos onde vão ter o destino num lago de enxofre, de dor e de sofrimento, de ranger de dentes, que o Senhor Jesus anuncia isso. Nós temos que entender, na nossa geração, que nós fazemos parte dessa chamada. Nós temos esse anúncio. Assim como João Batista teve na geração dele a igreja do Senhor Jesus, nós somos anunciadores dessa verdade. Hoje o Espírito Santo anuncia essa palavra de Deus, anuncia a palavra de salvação através da atitude da igreja do Senhor Jesus na nossa geração. E aí então diz que João Batista, ele cumpria aquilo que estava escrito sobre a vida dele. O que estava escrito sobre a vida de João Batista? Que, segundo as escrituras, que estava no livro da palavra do profeta Isaías, estava lá anunciado o profeta Isaías, que diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Essa é a palavra para a nossa geração, queridos. Hoje, o espírito de profecia é aquele que fala a respeito da volta do Senhor Jesus. Isso está lá em Apocalipse. O espírito de profecia é aquele que fala da volta do Senhor Jesus, que fala da vinda do Senhor Jesus na nossa geração. Porque nós temos que estar preparados. A igreja precisa ser preparada. O homem, toda a carne, precisa saber da salvação. E o saber da salvação, querido, não diz respeito a amaciar ego, a dar palavras de conforto quando as pessoas estão indo para o inferno. A palavra de ânimo quando os passos da pessoa é buscar o bem bom da vida para ir para o inferno. Não é isso, querido. O Senhor Jesus, antes dele vir, João Batista anunciava essa palavra de preparação de caminho. Porque o Senhor Jesus, quando veio, querido, ele veio para trazer a justiça. Ele é a justiça de Deus.
quem crê nele será salvo, e quem não crê será condenado. Ele é a justiça de Deus. Antes da entrada do Senhor Jesus no mundo, do seu ministério, ele já estava, o Senhor Jesus já vivia já. Mas antes do ministério do Senhor Jesus, onde ele ia anunciar o reino do céu, a palavra de salvação, a justiça de Deus promovida ao homem, a verdade de Deus seja anunciada, queira você, queira ou não queira, Deus tem uma verdade sobre as nossas vidas. Deus tem uma verdade sobre o estabelecimento da vida dos homens. Ele que criou o céu e a terra, ele estabeleceu a verdade. Você, se não conhece, você está tendo a oportunidade de conhecer essa verdade. Qual é a verdade? Pilatos interrogou o Senhor Jesus, ele não sabia qual a verdade. Ele virou para Jesus, o que é a verdade? Sabe por quê, querido? Porque ele vivia um mundo de engano, um mundo de superfície, um mundo do supérfluo, da vaidade da carne, que tudo desvai. Tudo desvai quando você entra num mundo envolvido pelas condições temporais, envolvido pelas condições do físico. Isso é passageiro. O mundo passa, mas o Senhor Jesus veio trazer uma verdade que é eterna. A palavra de Deus viva em nossa vida, viva, anunciada pelos profetas, viva em nossa vida. E aí João Batista, ele anunciava aquilo que estava escrito sobre a vida dele. Ele exercia exatamente esse trabalho de demonstrar aos homens que tinha que haver um conserto. Quando a palavra diz preparar o caminho do Senhor, porque você, para receber o Senhor, você tem que ter análise da tua vida. Você tem que olhar quais são suas obras. Só você pode analisar, só eu posso analisar a respeito de mim mesmo, assim, só você pode analisar a respeito de si próprio. Cada um que se examine a si próprio. Então, o exame de consciência, o exame de análise a respeito da postura de vida, de qual é a tua motivação, qual é o teu desejo, qual é o pensamento, aquilo que você pensa nas 24 horas do seu dia, qual é a motivação de você fazer as coisas, compreende? Isso só você pode interpretar. O juízo de Deus está sobre só você que pode julgar. Não existe ninguém na face da terra que pode prover essa vitória sobre a tua vida, porque só você pode analisar isso. Por isso que o anúncio é prepara o caminho do Senhor. O que significa isso, querido? É que chegou o momento de você fazer uma análise da tua vida. Chegou o momento de você olhar qual é a motivação que você faz as coisas. Qual é o que te move a viver. Você está envolvido com que tipo de pensamento? O que ocupa a tua mente nas 24 horas do seu dia? Qual é a motivação que você tem? Esse é o preparo do caminho de você analisar. E aí ele dá uma palavra de conserto com relação a isso. Endireitar veredas é exatamente isso. De você ver aquilo que é mal e você confessar a Deus. Isso é endireitar veredas. Ele diz, todo monte, quer dizer, posição de orgulho, posição de soberba, porque eu sou isso, porque eu sou assim mesmo, eu nasci assim, porque eu fui criado assim, e sou monte, isso é orgulho. Mas quando você coloca na presença de Deus, querido, isso aplana. Esse monte se torna baixo. Você vê que você não é nada, você vê que a sua soberba não vai levar a lugar nenhum, a não ser condenação e inferno. Então é esse caminho de conserto que João Batista anuncia. E isso é profecia, já é uma palavra de profecia. Isaías declarava isso. E essa era a pregação de João Batista. Quando diz a palavra assim, percorreu toda a terra do Rio Jordão pregando o batismo. O que era a pregação de João Batista? A pregação de João Batista era isso, querido. Era conserto de vida. Era você fazer uma alta análise daquilo que é a tua vida, e todo monte e outeiro e todo caminho tortuoso se endireitará. Aqui, queridos, o nosso Deus não está pedindo para você uma postura que você, esperando que você se faça justo da noite para o dia. Ele não está pedindo isso. O que Deus está pedindo para nós, o que o Espírito Santo pede para nós, é uma análise, é nós expormos a Ele, confessarmos os pecados. Por isso que diz batismo de arrependimento e perdão de pecados.
Para haver perdão, queridos, é a necessidade de arrependimento. Você tem que fazer uma análise disso, arrepender dessa situação. Isso que se chama conserto. O conserto é exatamente você promover o acerto disso. Existe no Evangelho, querido, existe na boa nova que o Senhor Jesus trouxe para nós, existe, queridos, aqui no reino de Deus que o Senhor Jesus trouxe para nós, uma coisa que não está escrita na lei de Moisés. Essa é a maior palavra e exemplo que Deus deu para nós, igreja do Senhor Jesus, a igreja dos gentios, porque essa palavra que eu vou dizer a vocês não está escrito na lei de Moisés. Sabe qual é a palavra de salvação para a tua vida, querido? Que é isso que João Batista está pregando. O Senhor Jesus resumiu toda essa pregação numa palavra: vá e não peques mais. Essa palavra é poderosa sobre nossas vidas, querido. Esse é poder de Deus sobre nós. Nós temos que ter essa consciência, ter o orgulho, a alegria de saber que Deus proveu essa vitória para nós na cruz do Calvário. É uma vitória que o diabo quer roubar de mim e roubar de você. Ele quer que nós tenhamos nossa consciência no nosso dia a dia, pesaroso, triste, incapaz de louvar a Deus ou de fazer a obra de Deus e anunciar essa verdade, porque o diabo nos acusa do passado, de caminhos tortuosos, de caminhos montes que estavam sobre nossas vidas, exatamente aquilo que o profeta dizia para respeito de João Batista anunciar. O profeta dizia para baixar os montes, dizia para consertar os caminhos, endireitar o caminho tortuoso, os caminhos escabrosos. Até uso o termo que nós não somos acostumados a usar esses termos, mas nós entendemos muito bem o que significa esses termos. Não precisa usar o português atual, que nós usamos cotidianamente. Caminhos escabrosos. Não precisa. Quais são os caminhos escabrosos que estão sobre a nossa vida, querido? Adultério, prostituição, ira, peleja, contenda, raiva, inveja, ciúmes. São caminhos escabrosos. Meteção de pau, orgulho, suicídio, homicídio, ira. Isso são caminhos escabrosos. É caminho da carne. É isso que o profeta estava anunciando e João Batista estava pregando. Essa é a palavra anunciada à carne, querido. São as obras da carne que nós vimos lá em Gálatas. Gálatas 6 fala a respeito das obras do Espírito e das obras da carne. São caminhos escabrosos as obras da carne. Por isso que no versículo 6 ele diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. Isso diz respeito, o que é toda a carne? Todo aquele que faz a obra da carne, que vive na condição da obra da carne, verá a salvação de Deus. Isso é poderoso, querido. Sobre nossas vidas, o que João Batista anunciou que o Senhor Jesus ia cumprir na nossa vida, é poderoso, querido. Nós não podemos abaixar nossa visão celestial. Não podemos abaixar nossa visão celestial que nós temos daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. O corpo dele foi partido, o sangue dele foi derramado. Para quê? Foi para nós termos essa vitória, nós termos essa salvação. Toda a carne verá a salvação de Deus. É nisso, foi isso. E o João Batista pregava isso de uma maneira profética, porque ainda não tinha acontecido isso. Mas ele estabelecia na fé pela palavra. Ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele anunciou isso, nós vamos ver no Evangelho. Ele pregava isso, ele já anunciava isso. E essa é a pregação de salvação, querido. A palavra de salvação não é de bajulação, não é levar teu ego para você ser um crente bem-sucedido na vida, de sucesso, poderoso no meio dos teus irmãos. Não, queridos. A palavra de salvação que Deus tem para a tua vida é você se arrepender dos teus pecados, se arrepender dos maus caminhos, dos caminhos escabrosos, da obra da carne, que você sabe que você tem. Você sabe, porque nossa carne apela pelas coisas da carne. Se você quer entender a respeito disso, vai lá no livro de Gálatas, nós vamos estudar a respeito disso ainda, se assim Deus nos permitir. Nós vamos estudar os livros a respeito da vida da qual a igreja dos gentios tem chamado. Nós temos uma
temos que aprender, querido, o que Deus tem para nós. Por isso que nós temos que ir para as cartas de Paulo, para as cartas de Pedro, de João, Tiago. Eles escreveram a respeito do que é escrito a nosso respeito. Como é que nós temos que nos comportar? Qual é a vida de um homem espiritual, de uma mulher espiritual? Nós não temos que estar mais voltados para a condição dos caminhos escabrosos, dos montes altos do orgulho, entendeu? Dos caminhos tortuosos, nada disso. Agora nós temos uma vereda, um caminho justo a caminhar, que é o Senhor Jesus no nosso coração, querido. É o Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo ensinando cada passo do nosso caminho. Era isso que João Batista pregava. Era essa palavra. Porque eu digo com certeza, querido, porque João Batista cumpriu o que estava escrito. E o que estava escrito é isso. Isso é que estava escrito a respeito. E é o que ele fazia. E aí, queridos, vinham muitos iam chegar até ele. E sabe quem é que iam até ele? Os fariseus, os religiosos daquela época. Aqueles que tinham a lei de Moisés. Aqueles que tinham a palavra de Deus na mão deles. Que iam para a sinagoga, que tinham os gestos cerimonial, que tinha lá todos os costumes deles de lavar a mão, das vestimentas, de guardar o sábado. São esses, estavam lá os religiosos, da maneira de se vestir, do cabelo, de todos os usos e costumes que eles usavam, que eles tinham, né? Porque era assim composta da igreja judaica daquela época, né? Daquela postura dos judeus. Eles tinham lá os filatérios, como o Senhor Jesus falou que eles alargavam os filatérios, eles tinham lá a postura dos costumes deles, de homem que queria chegar até Deus, da postura de homem que quer agradar a Deus, e não está atento da vontade de Deus, como Deus quer ser agradável. Você quer agradar a Deus? Escute a Ele, creia nele, você vai agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus da sua maneira, queridos, porque você não conhece a Deus. Deus está dando a oportunidade de nós conhecermos Ele, por isso nós estamos estudando essa palavra. Nós temos que conhecer quem é Deus. Deus é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne. Verbo diz respeito à palavra, a palavra. E essa palavra da fé, querido, tem que estar escrita em nosso coração. Só assim nós vamos ter intimidade com o nosso Deus e conhecer de verdade quem é o nosso Deus. E aí, esses homens, esses religiosos, que conheciam a Deus na maneira que eles cultuavam a Deus, na postura religiosa deles, se chegaram até João. Eles foram lá. E sabe como é que João recebeu esse pessoal? Não baixou o ego deles, não. João Batista não ficou alisando, falando, olha, vai porque Deus vai te dar vitória. Nada disso. Sabe qual é a palavra de João Batista? Raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Era essa palavra que João Batista anunciava para esses religiosos que chegavam lá para ouvir a pregação dele de salvação, de conserto de caminho. Quando esses religiosos chegavam, raça de víbora, não tratava eles com musiquinha de alta ajuda, musiquinha de alisar o ego das pessoas, não era isso. João Batista anunciava para eles, olha, conserta o caminho, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí então ele dava a palavra, produz, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filho a Abraão. É essa a postura do religioso. Ele se ensoberbece, ele diz que ele é santo, ele diz que ele é filho de Abraão, que ele é filho de Deus. Ele se ensoberbece, só que os frutos dele, querido, não é isso. O fruto dele não é fruto do Espírito. O fruto dele é fruto da carne. É fruto daqueles caminhos escabrosos que nós anunciamos. Por isso que João Batista pregava, olha, deixa esse caminho escabroso, que é da obra da carne, de ira, inveja, que não precisa ficar citando o tempo todo, porque essa palavra é poderosa para a transformação. O Senhor Deus, querido, acredita que nós possamos transformar a nossa vida. Por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para dar essa libertação para nós. Porque Ele acredita em nós, acredita que nós vamos mudar o nosso caminho, que a ordem para nós agora, vá e não peques mais.
Isso é uma obra que o Senhor Jesus resumiu tudo nisso. Toda a lei nessa palavra, que foi direcionada a Maria Madalena e que é para nossas vidas, igreja dos gentios. Vá e não peques mais. Nós que chegamos na presença de Deus, nós que conhecemos essa palavra de salvação, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, vá e não peques mais. E não é essa postura soberba de que ser santo, porque eu sou santo, mas da boca para fora, porque dentro o pensamento é de ciúmes, de inveja, não tem conserto no interior. Queridos, nós devemos entrar na presença de Deus, não é com a boca. Nós devemos entrar na presença de Deus com o coração. É o nosso pensamento. Quando você entrar na igreja, querido, não fica pensando em ficar achando que é levantar a mão e falar glória a Deus. Olha o teu coração em primeiro lugar. Primeiro um conserto dentro de você. Essa postura religiosa de fazer todo mundo como marionete. Agora todo mundo levanta a mão. Agora todo mundo fala glória a Deus. Isso é marionete, não é isso, querido. A vontade de Deus não é o grito que as pessoas estão anunciando na igreja. Deus olha o coração do homem. É o seu coração. Você tem que apresentar diante de Deus, não é o grito, não é isso. Deus, ele diz, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É esse cuidado que a igreja tem que ter. É o conserto que João Batista anunciou. É esse conserto que nós temos que ter. Se apresentar diante de Deus com um coração sincero, puro. Não ficar julgando ciclano, nem beltano, nem desejando mal para os outros, nem fazendo juízo mal do pregador, ou de quem que seja, ou de quem está lá no corpo de louvor, louvando a Deus, e você fazendo julgamento. Ou pensando nas coisas que estão lá fora, na novela que você deixou de assistir, no filme que você deixou de estar, ou com o namorado que você vai encontrar daqui meia hora. Nada disso, querido. Isso aí é melhor você nem ir, porque isso é pecado. Em Apocalipse fala a respeito daqueles que não é quente nem frio, é morno. E o Senhor Jesus diz, ó, está prestes a vomitar. Isso, o Senhor Jesus aborrece com esse tipo de posição. Entendeu? Nós não temos que ter essa posição religiosa, de exterior, de anunciar quando o interior está cheio de rapina e de caminhos escabrosos e de pensamentos maus. Não é isso. Nós temos que aprender a ter um conceito de arrependimento que João Batista anunciou. Arrependimento no coração, lá dentro. E só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. O Senhor Jesus, ele conhecia o pensamento dos homens. E foi uma espada, transpassou ele por conhecer o pensamento dos homens. Por conhecer a revelação. Imagina, hoje, na nossa igreja, se ele entrar na convivência com os jovens, com os adultos, que tipo de pensamento que ele vai encontrar. E ele vê, queridos, ele vê, você está na presença dele, ele conhece o teu pensamento. Então, esse é o conceito que João Batista está anunciando. E está dizendo para nós dar frutos dignos de arrependimento. Não adianta gritar, porque com ele que ele falou, João Batista falou, olha, das pedras ele pode suscitar louvor a Deus. Ele pode fazer filhos de Abraão de pedra. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra para você, querido. Porque o João Batista falou que o machado já está lançado na raiz das árvores. Deus nos compara como vegetal. Nós somos como árvore. A vida do homem é como a flor da erva. Nasce, floresce, murcha e seca. A vida do homem é comparado a uma árvore plantada, a figueira que secou porque não deu fruto. E aqui João Batista fala, ó, a raiz, o machado já está posto na raiz da árvore. Isso está falando do Senhor Jesus. Jesus, querida, a vida do Senhor Jesus, a vinda dele na nossa vida, querida, no mundo, trouxe dois caminhos. Ou você crê nele e seja salvo, ou então você é condenado, é lago de enxofre e inferno. Não tem. É essa raiz, é esse machado que João Batista está falando aqui. O machado é a vida do Senhor Jesus no mundo, querido, na terra. O Senhor Jesus veio trazer juízo para nós. A presença dele veio trazer. Por isso que ele diz, ó, o mundo já está julgado.
O mundo já estamos julgados, querido. Já está havendo juízo sobre nossas vidas. Lá na consumação, quando o Senhor Jesus fala que ele vai separar, é a conclusão daquilo que já está acontecendo hoje. A sua vida, você já está em juízo. Nós estamos em juízo. E a palavra de Deus diz que a igreja dele é que passa pelo primeiro juízo. Nós somos os primeiros a ser julgados. Igreja do Senhor Jesus. O mundo já está. Então, aquilo que João Batista diz, o machado está sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Essa palavra. E o bom fruto, querido, você quer aprender, vai lá e vai aprender. Nós vamos estudar sobre isso. Mas se você quiser se antecipar, vai lá ler o livro de Gálatas, capítulo 6 de Gálatas. Você vai aprender a respeito disso. Você vai aprender a respeito o que é fruto do Espírito e o que é fruto da carne. Esse fruto que o Senhor que ele está falando aqui, o bom fruto, é o fruto do Espírito. Aprenda. Fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Isso é fruto da presença de Deus no teu coração. E se você não está desenvolvendo esse bom fruto, se seu fruto é de carne, ira, peleja, contenda, inveja, ciúmes, adultério, prostituição, fornicação, isso é fogo, isso é inferno. O Senhor Jesus já trouxe a condenação, é momento de conserto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está presente. Esse é o momento, não espera. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se amanhã você está vivo ou eu está vivo. Nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos qual é o nosso momento. E não sabemos qual é a hora que o Senhor Jesus vem buscar a igreja e que o Espírito Santo vai ser levado. Nós não sabemos, porque na outra vinda do Senhor Jesus, não vai ser mais para os gentios, querido. Vai ser para esse povo judeu que não quis receber ele. A chance dos gentios é agora. O tempo dos gentios é agora. Nós temos que nos ater que esse tempo tem um limite, tem um prazo. O Senhor Jesus já anunciou que há um prazo para nós. Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até um tempo determinado. Jerusalém está sendo pisada pelos gentios. O Senhor Jesus anunciou isso. Essa Jerusalém fala a respeito da igreja dele. Fala a respeito da igreja celestial dele. A igreja celestial dele. O Senhor Jesus abriu para nós isso, querido. O Senhor Jesus abriu para nós. Nós temos a vinha do Senhor, mas nós temos que ter uma postura de conserto de vida, de arrependimento e de ter intimidade com o Espírito Santo no nosso coração para viver essa verdade do Senhor. Essa é a chamada do machado ser colocado sobre a raiz da árvore. E esse é o momento de nós nos entregarmos. Aí então, quando o Senhor Batista anunciava essa palavra, com intrepidez, anunciando o pecado, anunciando o conserto, para as pessoas voltarem à vida, para o Senhor Jesus, de consertar esse caminho mal que está dentro do coração, mas que o Senhor Jesus faça um conserto. A multidão interrogava ele, dizendo, que faremos? Porque eles queriam esse conserto. O ser humano, quando é tocado pelo Espírito Santo, ele quer o conserto. Ele quer, a não ser aquele que tem um coração duro. Aquele que, eu nasci assim, acabou, vai ser assim que eu vou viver. Isso aí tem. Ele tem. Deus deu a vida para ele. 70, 80, se passar disso, é de enfado e cansaço. Mas tem um limite, acabou. É uma vida passageira, fugaz. Mas para aqueles que têm a chamada para ter vida eterna, querido, aquele que o interior se renova a cada dia, embora o exterior se corrompa, ele tem uma chamada para você de eternidade. Essa chamada de eternidade é que o Senhor Jesus está chamando para o conserto, para você fazer esse conserto. E aí, o que faremos, Senhor? O que faremos? Essa pergunta que nós temos que ter ao Espírito Santo. Senhor, o que eu faço? Onde é que está trevas dentro de mim? O que está de errado em mim que eu tenho que consertar? O que faremos? E aí então, João Batista dizia, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Sabe o que diz isso, querido? Amor ao seu próximo. A primeira manifestação que nós temos de obediência, de amor a Deus, é como você trata o teu próximo. Você trata o teu próximo com julgamento, julgando ele, pensando mal dele.
A mesma medida que você dá, você vai receber. A mesma medida que você está dando, você vai receber. Então, o que nós fazemos? Como é que nós demonstramos o conserto que nós temos com Deus? Como é que nós demonstramos esse conserto que Deus faz no nosso interior? De aplanar o caminho, de aplanar os montes, de endireitar os caminhos escabrosos. Como é que nós manifestamos isso, querido? No amor ao nosso próximo. Você mostra quando você dá referência ao teu irmão, aquele seu irmão que precisa da tua mão. Você faça para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse por você, se você tivesse da condição dele. Queridos, uma coisa que nós devemos aprender com o Senhor Jesus. Tudo aquilo, aprenda isso, porque isso é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu isso. Paulo falou isso nas epístolas dele. Importa mais dar do que receber. Esse é o ensino que o Senhor Jesus deu, esse é o legado do Senhor Jesus. Essa é a lei de Cristo, querido. A lei dos ungidos, a unção, estabelece isso em nossas vidas. Importa mais dar do que receber. Você, todo dom, toda bênção, toda graça que Deus dá para você, não é para você montar empresas, colocar dinheiros em banco e se colocar diante dos teus irmãos como rico, poderoso, soberbo e achar que você é abençoado e teus irmãos não, querido. Isso não é bênção de Deus sobre a tua vida. Isso, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar, Ele te cobra os ricos desse mundo, depois nós vamos estudar a respeito disso. A cobrança que o Senhor Jesus fala a respeito dos ricos desse mundo. Todas as bênçãos que Deus dá para você e graça que dá para você, é para você oferecer ao teu irmão. Essa é a dimensão da fé, do reino de Deus. Quando na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum, porque eles entenderam isso. Eles vendiam todas as posses, as propriedades, diferente da igreja de hoje, que quer comprar empresas, quer a bênção de Deus para montar empresas ricas, semear para ficar poderoso. Não, eu vou semear para ficar rico, receber 100 vezes mais. Na igreja primitiva, eles vendiam todos os bens, eles vendiam, e sabe onde é que eles botavam o dinheiro? No pé dos apóstolos. Esse é o significado do dinheiro no reino dos céus, querido. No pé dos apóstolos. Sabe por quê? E os apóstolos não botavam nenhum dinheiro. Ele dava para os diáconos, para ser distribuídos às viúvas, para ser distribuídos para aqueles que necessitavam. Até teve um embate das viúvas, dos gentios que estavam recebendo menos do que das viúvas dos judeus. E houve um embate na igreja a respeito disso. Teve um concílio, uma reunião, para decidir essa igualdade. Essa igualdade. Nós somos todos iguais. É isso que João Batista está pregando. É isso que ele está dizendo. Olha, quem tiver, que dê. E com a certeza que não vai fazer falta para você. Nem para você, nem para os teus filhos, porque Deus sabe de tudo que está acontecendo. Nada que acontece na face da terra, querido, está longe dos olhos do nosso Deus. E o mais importante para nós é sabermos ser agradável aos olhos de Deus. E aí chegaram os publicanos. Quem são os publicanos? Os pecadores, aqueles que roubavam das pessoas no comércio, né? Que roubavam ali, manuseando o dinheiro, a compra, o comércio, para tirar vantagem das pessoas que compravam. Aí os publicanos, os pecadores, que vinham para ser batizados ali, pedindo perdão dos pecados, arrependendo do pecado deles, disseram: mestre, o que nós devemos fazer? Também pedindo, querendo um conserto com a vida deles. Aquele exame de consciência que há necessidade para você que quer entrar no reino do céu, de você ter na tua vida. O que devemos fazer nós? E aí então, João Batista anunciava para ele: não peçais mais do que vos está ordenado. Não peça mais, não cobra mais. Não queira roubar, né? Exigir mais daquilo que é o valor das coisas. Se a mercadoria vale tanto, vende por tanto. Não peça mais do que isso. Seja honesto nos teus negócios. Seja honesto no seu relacionamento. Seja sincero. Não queira roubar, não queira enganar as pessoas. A honestidade. Aqui, João Batista anunciando, clamando pela honestidade desses homens que eram os comerciantes daquela época.
Aí diz que vieram também a eles os soldados, e os soldados também interrogaram, e nós que faremos? E aí João Batista dizia para eles, ó, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Sabe o que fala a respeito disso, querido? Fala a respeito de corrupção, né? Desde aquela época, os soldados, o sistema, assim como o sistema político, assim como o sistema de segurança, né? Há corrupção, né? De cobrar aquilo que não tem que cobrar. Todos têm um salário, o governo estabelece salário para todos os funcionários públicos. Todos os funcionários públicos têm um salário, seja policial, seja deputado, seja prefeito, seja vereador, porque são funcionário público, né? Eles mesmo pelo voto recebem a postura de prefeito, de vereador, né? Mas são funcionários públicos. O povo delegou a eles essa posição para eles trabalharem pelo povo. Por isso que há o embate político de quem vai fazer, de meta de trabalho, daqueles que vão fazer, mas são funcionário público, né? Recebem do povo, o salário do povo, todos eles têm um salário, assim como os soldados. E aí João Batista, através do Espírito Santo, fala, ó, fique satisfeito com o vosso soldo, né? Então, nem todo político é sinônimo de corrupto. Tem os políticos que têm o sentimento voltado pelo Espírito Santo, na qual se satisfaz com o soldo, né? Naquilo que o Espírito Santo está anunciando aqui. Fique satisfeito com o vosso salário, com aquilo que você recebe do governo. Não queira receber além disso, assim como os soldados, né? Assim como os policiais, para não ter corrupção, né? Isso na nossa geração, nós sabemos que se chama corrupção isso, que João Batista está denunciando aqui, está denunciando a obra dessa situação. E para eles não defraudar ninguém, não diminuir as pessoas, não desqualificarem por causa do poder de autoridade que eles têm, de ter o abuso de autoridade, né? A questão do abuso da autoridade, né? Essa que João Batista chama a atenção deles, ó, não tem abuso de autoridade, e fique satisfeito com o vosso soldo. Não distrate as pessoas por causa da posição, da arma, né? Porque está armado numa postura de policial junto com outros policiais, e aquele corporativismo, aquela posição, acaba distratando as pessoas, né? Se colocando num lugar superior. E é isso que João Batista está determinando. Isso aqui, então, queridos, são exemplos que o Espírito Santo demonstrou como é que é conserto de caminho, como é que é perdão de pecado, como é que você transforma a tua vida, como é que você faz a obra de arrependimento, como é que você vai para o batismo. Porque se nós, por esses exemplos, nós sabemos como é que é a vida, como é que tem que ser o conserto da vida. E aí você vai para o batismo, né? E aí você vai ser batizado. E quando você vai para batizado, é essa transformação que Deus espera de nós. Dessa mudança, você que pecava, você que fazia essas transgressões, a partir do momento que você sepulta a sua vida da carne, que a vida do velho homem era a condição da vida da carne, e passa agora a viver uma vida em novidade de vida, e isso é a vida espiritual que brota em nós, de você se transformar num homem espiritual. Jesus explicou isso para Nicodemos, quando Nicodemos, que era um homem sábio, foi visitar ele e queria saber a respeito desse novo nascimento. Quando Jesus falou, para você entrar no reino do céu, você tem que nascer de novo. E é isso que João Batista está pregando, a respeito desse novo nascimento, de você se transformar, de você se transformar de um homem carnal que fica na água do batismo e passa a viver uma vida de um homem espiritual. E aí todo o povo vinha para João, né? E diz que o povo vinha olhar João, eles vinham com o objetivo de expectação, de olhar, né? E ali, quando eles estavam olhando João, eles imaginavam que João fosse já o Cristo, né? Porque quando eles vinham olhar, observar, e João dando esse anúncio de palavra, de conserto, e vendo a ousadia e a unção que tinha sobre João, porque João tinha uma autoridade que ele exercia sobre as pessoas, né? As pessoas chegavam a ele e davam uma palavra de autoridade. Então as pessoas olhavam e faziam um juízo, achando que ele já era o Cristo. Ele era o Cristo. Então João Batista, ele dizia
eu vos batizo com água, né? Porque era o batismo de arrependimento que nós falamos, que sepultava o velho homem, a carne, o homem carne, e quando saía, o homem se transformava em um homem espiritual. Não é que essa mudança se faz aos olhos da carne, e se faz dentro do coração, querido. É uma jornada, é um caminho, por isso que se chama vereda da justiça, por isso se chama mudança de caminho, por isso que aqui João Batista anuncia como endireitar os caminhos, aplanar o caminho, porque é uma mudança, é uma caminhada, é uma trajetória de transformação. Isso você não faz num passo de mágica, não é uma varinha mágica que vai mudar a tua vida. Isso é caminhada, isso é uma caminhada na presença do Espírito Santo, com Deus, na fé, na experiência, na perseverança. É um caminho, querido. Você vai ter que ter perseverança, você vai ter que ter... Essa perseverança vai te dar experiência, nessa experiência você vai ter esperança, nessa experiência você vai ter experiência de convivência com o Espírito Santo. É essa a jornada do justo, é essa caminhada que Deus quer ver com cada um de nós. Ele quer tratar com nós individualmente nessa trajetória. Então João Batista, ele anuncia, olha, eu batizo vocês com água, mas o Cristo que vocês estão achando que sou eu e não sou eu, porque o Cristo, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. E eu não sou digno nem de desatar a alpargata dele, entendeu? Mostrando o grau de autoridade que vira com o Senhor Jesus. E a diferença do batismo, né? Existe dois tipos de batismo. Aqui, João Batista já está demonstrando isso. Ele falando, eu batizo vocês com o batismo das águas. Isso é batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento é aquele que você deixa a obra da carne, a sua vida da carne, e passa a viver uma vida do Espírito. E quando você vive quando você se dispõe pelo sinal do batismo das águas, anunciado por João Batista, aí você vai receber o batismo do Senhor Jesus, que é o chamado batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, querido, é o batismo da palavra de Deus no seu coração. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Jesus. Quem é Jesus? É o Verbo que se fez carne. Compreende? Então, a presença do Espírito Santo no teu coração, através dessa palavra, né, inserida no teu coração, porque isso está escrito lá em Hebreus. Em Hebreus, a palavra diz que Deus ia fazer uma nova aliança com nós, ia fazer um novo testamento com nós. E esse testamento não ia ser escrito na tábua da lei. Esse testamento ia ser escrito no nosso coração, no meu e no seu coração. Esse é o Novo Testamento, essa é a nova aliança. Essa é a intimidade que o Espírito Santo quer ter conosco, no nosso coração. Por isso que no juízo, quando ele for separar as ovelhas dos bodes, dos cabritos, o Senhor Jesus qual é a palavra que ele vai dar de separação? Ele vai falar, ó, para aqueles que foram para a esquerda, que foram chamados cabritos, ele vai falar, ó, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Isso fala a respeito de intimidade. E aqueles que ele considerou como ovelha, o rebanho chamado de ovelha, e virou para eles, ó, vocês que vão vinde bendito dos meus pais, entendeu? Por quê? Porque tem intimidade com ele. Vinde benditos do meu pai. Porque, qual é a palavra disso? A palavra diz a respeito da intimidade, fala a respeito de conhecimento dele. E é essa colocação que é o batismo do Espírito Santo. É preciso, para nós vivermos a vida do Senhor Jesus, que nós tenhamos o Espírito Santo em nosso coração. Porque se você não tiver o batismo do Espírito Santo, você vai ter o segundo batismo, que é o de fogo. Aqui, esse batismo de fogo que o Senhor Jesus fala aqui, ó, ele não fala, você vai ser batizado ou no Espírito Santo e com fogo. O que aqui diz respeito à justiça de Deus, querido. Porque o Espírito Santo não é a interpretação daqui, não é aquela que o João Batista está falando, não é a experiência que na igreja pentecostal eles anunciam,
que o fogo seja o fogo do Espírito, porque isso é do Espírito Santo. Aqui, o Senhor Jesus vai trazer 2 tipos de batismo. Nós temos 3 tipos de batismo na realidade. Nós temos o batismo de João, que é o batismo nas águas. Depois nós temos o batismo do Senhor Jesus, que são 2, querido. São 2 batismos. É o batismo do Senhor Jesus, é batismo do Espírito Santo e o batismo do fogo. O que é o batismo do fogo? O batismo do fogo é batismo de condenação, é inferno. Ou você crê no Senhor Jesus e vive a presença, a experiência e a comunhão do Espírito Santo, ou você vai ser batizado no fogo. E o fogo é condenação. No versículo seguinte, ele dá explicação a respeito disso. João Batista explica a respeito disso. Ele diz que o Senhor Jesus, ele tem a pá em sua mão e limpa. A pá significa ele tem a autoridade. Ele é o juiz, ele é o rei. Ele é que faz, ele é aquele que vai trazer a justiça para o homem, o julgamento para o homem. O mundo já está em juízo, querido. O Senhor Jesus já tem a pá na mão. O mundo, ele já trouxe juízo para o mundo. Não tem mais saída para nós. Não tem para onde. Ou você acredita, ou batismo do Espírito Santo, ou fogo. Por isso que diz aqui, ó, o Senhor Jesus tem a pá em sua mão e limpará a sua eira. E ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. São esses 2 batismos. Ou se você tiver o Espírito Santo, querido, se você crê no Senhor Jesus, ter essa palavra no teu coração, ter intimidade com o Senhor Jesus, você vai fazer parte desse grupo que João Batista denominou como juntará o trigo no celeiro. O trigo é o fruto do pão que alimenta, que dá vida às pessoas. Esse é o que o Senhor Jesus veio trazer para nós. E nós cremos nisso, nós vamos entrar nisso. Mas aquele que não crê, querido, aquele que não crê, vai ser batizado num outro batismo, que se chama, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso é inferno. Isso é inferno. João Batista não veio trazer, querido, uma palavra de bajulação. A palavra dele é de céu e de inferno. A palavra dele é: ou você crê no Senhor Jesus e se salva, ou você vai viver uma vida de inferno. Não tem outra saída. Não tem bajulação, nem tapinha nas costas, nem dar uma palavrinha de ânimo. Quem sabe você, Deus tem uma outra saída para você. Não tem, querido. Ou você acredita nisso e entenda isso e busque isso para transformar a tua vida, ou é caminho de inferno. E aí, o Senhor Jesus, e quando João Batista disse isso, ele admoestando muitas outras coisas que também anunciava o povo. O João Batista era uma vida intrépida, ele anunciava isso, ele anunciava essa verdade. E quando ele existia nesse ensino de verdade, ele chegou para o rei daquela época, porque Jordão, nós vimos lá que Herodes era o tetrarca ali da Judéia, ali da Galileia, era o tetrarca da Galileia, aquela região na qual João Batista estava pregando, ali no Rio Jordão. E João Batista falava a respeito de Herodes e condenava Herodes pelo pecado dele estar com a mulher do irmão, né, de Filipe. E Herodes, entre outras maldades, porque João Batista não denunciava só isso. Sabe? Essa era uma das que mais tinha o conhecimento, o povo daquela época tinha conhecimento, mas existia muita maldade em Herodes. E João Batista denunciava todas essas maldades que Herodes fazia, porque era o rei daquela época. Para você ver a intrepidez de João Batista, que ele não tinha compromisso de bajulação com carne. Ele não veio alisar carne. Ele não queria saber de bajulação, de orgulho, de tapinha nas costas, de puxar saco. Ele não era homem para isso. Ele não foi criado nessa condição. Por isso que o Espírito Santo levava ele para o deserto, livrando ele da convivência da sociedade. Desde criança ele tinha essa separação. Eles já voltaram nessa separação, que ele não era levado ao trato de puxar saco de ninguém. Ele não queria alcançar lugar no pódio de sucesso através de bajulação. Nada disso, querido. Ele tinha uma voz intrépida de denúncia do pecado, porque o mais importante para eles, querido, era mostrar para o mundo que o mundo já está em juízo. O que muitos
atalaias de Deus, Deus coloca como pregadores, anunciar essa palavra, tem medo de fazer, não tem a postura pelo Espírito Santo de anunciar essa verdade com intrepidez. Prefere dar uma palavra de bajulação, porque ele vai receber aquilo que as pessoas gostam de ouvir. O ouvido gosta de ver coisas boas, o ouvido não gosta, o ouvido do homem da carne, diz respeito ao homem carnal, ele não gosta de ouvir anúncios de verdade, né? Lá em Provérbios diz que quando você repreende um sábio do erro deles, você tem um amigo, mas quando você repreende um estulto, você ganha um inimigo. Então, e na sociedade existe todos os tipos, existe pessoas sábias, existe pessoas estultas. E quando João Batista anunciava essa palavra de conserto, existiam homens que têm a postura estulta, de louco, né? Como nós vimos aqui naquilo que Herodes fez. Porque quando Herodes recebeu essa repreensão de João Batista, ele fez uma loucura, como diz a palavra. Herodes, ele recebendo isso, acrescentou a maldade dele e falou, olha, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras maldades, entendeu? Colocando a maldade de Herodes, acrescentou a todas as outras maldades a de encerrar João na prisão. Aí ele foi e colocou João no cárcere. Herodes fez essa imprudência que custou um preço altíssimo para a vida dele, entendeu? E colocou João Batista no cárcere. E aí Lucas fala a respeito do batismo do Senhor Jesus. Porque quando acontece essa situação de João Batista ser colocado no cárcere, na qual o ministério dele fica preso, querido, o ministério de João Batista se esvazia, ele acaba o ministério dele. Aí o tempo de João Batista acabou. O tempo de João Batista acaba aqui, quando Herodes aprisiona ele, e o ministério dele acaba. E aqui, por isso que Lucas teve o cuidado de colocar o batismo do Senhor Jesus depois, mas na realidade o batismo do Senhor Jesus aconteceu antes da prisão de João Batista. Mas a ordem cronológica que Lucas quis fazer aqui não é a ordem cronológica do tempo de fato, né? Baseada no Cronos, né? Tempo do homem, né? Que é chamado Cronos. Aqui, o tempo que Lucas teve o cuidado aqui não é na cronologia do homem, né? Ele coloca aqui a cronologia de ordem de ministério, porque por isso que ele colocou o batismo de Jesus depois do anúncio da prisão de João Batista. Porque quando João Batista foi preso, é que realmente iniciou o ministério do Senhor Jesus. Aí inicia o ministério do Senhor Jesus. Essa é a ordem de Deus, né? O João Batista, enquanto ele estava no ministério dele, o Senhor Jesus estava fora. Quando João Batista foi preso, aí iniciou o ministério do Senhor Jesus. Compreende? Há um mistério nisso. Nós sabemos por que as ordens são assim. Como é que Deus desenvolve o estabelecimento dos ministérios sobre a face da terra. Mas o tempo de João Batista acabou. E aí iniciou o tempo do Senhor Jesus. E aí então Lucas, ele começa a falar a respeito do ministério do Senhor Jesus, mas aí ele fala a respeito do batismo do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, embora seja o Cordeiro de Deus, ele seja aquele cordeiro sem ruga, sem mancha, sem mácula, ele não tinha pecado, ele não tinha necessidade de passar pelo batismo das águas, porque o batismo das águas significa batismo de arrependimento, batismo de sepultar obra da carne. O Senhor Jesus não precisava disso, porque ele é santo, ele era perfeito, ele não tinha pecado, era o próprio Deus. Mas por que ele fez isso, querido? Para se cumprir as Escrituras. Porque João Batista olhou para ele e falou, mas eu não sou digno de nem desatar a sua alpargata, como é que eu vou te batizar? E Jesus falou, olha, que para cumprir, importa para nós é que as Escrituras sejam cumpridas. E aí então o Senhor Jesus foi para o batismo. Assim como nós temos que dar esse sinal de cumprimento das Escrituras. O Senhor Jesus falou, ide, pregai o Evangelho. E se crerem e forem batizados,
serão salvos. Então há uma marca para a salvação, querido. Há uma marca. Nós temos que dar um sinal. O entendimento disso é espiritual. O homem na carne, no intelecto, no raciocínio, baseado naquilo que nós aprendemos nas escolas, nos bancos de escola, nós não vamos entender jamais isso, querido. Isso é espiritual. Nós temos que sepultar o velho homem. Isso tem que ter uma marca, tem que ter um sinal físico dessa postura. Nós temos que marcar isso na sepultura, para que as trevas vejam, para que o diabo veja, para que os anjos vejam e que nós damos esse testemunho na presença de Deus. Por quê, querido? Porque quando o Senhor Jesus submeteu à vontade de Deus, ele submeteu ao batismo, sabe o que aconteceu com ele? Foi manifesto. O Espírito Santo desceu sobre uma forma corpórea de uma pomba, né? E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa é a chamada de voz do céu, querido, que Deus tem a cada um que crê nessa palavra e que faz a vontade de Deus, e que obedece, e que marca esse sinal, que passa pelas águas do batismo. E o Espírito Santo é aquilo que o Senhor Jesus falou. Aquilo que João Batista falou a respeito do Senhor Jesus. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos vai batizar com o Espírito Santo. E para nós termos isso, querido, temos a presença de Deus em nosso coração. E nós temos aquilo que os olhos não viu, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que ainda não tem no entendimento humano. É o que Deus tem preparado para nossas vidas. Isso significa a presença do Deus vivo no teu coração. É você ter a presença e a experiência de viver com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que tem todo o poder sobre o céu e a terra. O Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, como ele diz. E se você tiver Ele, se você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor Jesus, você tem Ele no teu coração. É a maior experiência que um homem pode ter na nossa geração, vivendo nessa noção. É você viver o céu, é você viver o reino de Deus, já e agora. Mas é preciso que você faça uma marca. E você tenha esse sinal de fé e demonstre ao mundo, a Deus, ao inferno, aos anjos, a sua fé. Indo para as águas do batismo, deixando o velho homem, deixando a sua carne sepultada, e viver uma condição de uma vereda de justiça, andar na presença dele. Queridos, de seguida, Lucas escreve sobre a árvore genealógica de Jesus. A árvore genealógica de Jesus mostra a descendência dele, a origem a nível de carne, né? Como é que veio a origem da carne dele. Aquilo diz respeito à vida espiritual, porque a vida espiritual foi Deus no coração dele. Ele era Deus, ele é Deus, porque Deus é espírito, Deus é carne. Mas era para aquela religião, para aquele mundo religioso na qual o Senhor Jesus nasceu judeu. Ele era judeu. Ele é judeu. Hoje não é mais judeu. O Senhor Jesus hoje é rei dos judeus. Ele é senhor dos senhores. Entendeu? Ele é senhor dos senhores. Mas naquela condição de vida que ele viveu, na condição, ele descendência judaica, ele tinha que ter uma árvore genealógica. E aí Lucas desenvolve a árvore genealógica do Senhor Jesus. E foram homens, como homens fracos, de carne e osso, sujeitos ao pecado. Não tinha nenhum grande homem aqui. Não tem nenhum homem que exalte a condição. Tem exemplos de fé, como Abraão, como Isaac, Jacó, Davi, homens de fé. E na qual nós temos essa chamada de viver a fé. Nós temos a chamada de adorar Deus em espírito e em verdade, por essa fé. A árvore genealógica que Jesus quer de você, querido, para a igreja dos gentios: vá e não peques mais. Essa é a chamada poderosa que nós temos. E nós queremos inundar nessa palavra, querido. Hoje nós encerramos aqui o capítulo 3 de Lucas, mas eu quero fazer um convite, que amanhã nós vamos estar aqui fazendo o estudo do capítulo 4 de Lucas, se assim Deus nos permitir.